Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rabugento e hoje eu vou falar sobre Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes, um jogo de luta crossover desenvolvido e publicado pela Capcom, lançado inicialmente para os arcades nos anos 2000 e posteriormente para a PlayStation 2 e outros consoles. Capcom presents. Ready? Marvel vs. Capcom 2. New Age of Heroes. E o jogo, ele não tem enredo, ele não tem um diálogo, não tem nada, não tem uma justificativa do porquê tá tendo esse crossover, entende? Outros jogos têm, eu consigo pensar em alguns jogos que têm uma explicação, mas no caso a Capcom não perdeu tempo em criando uma historinha, entendeu? O jogo não tem história, não tem enredo, não tem balãozinho de diálogo, não tem textinho quando você zera o modo arcade. Não tem, cara. Tipo, pum, você já tá no jogo sem enrolar, sem enredo, sem diálogo, sem historinha, sem background nenhum. Esse é o jogo. É um crossover, não tem por que ter história, praticamente. Então, eu não vou nem perder muito tempo com isso, com a história, né, o enredo do jogo, porque o jogo não tem. Então, vamos falar dos personagens, cara. E essa é a melhor coisa do jogo é a quantidade de personagens jogáveis, cara. São 56 personagens no total e puta que o pariu. Isso é muito foda, cara. Porque a maioria dos jogos de luta não chega nem perto desse resultado, cara. Você vê jogos de luta hoje em dia pra PlayStation 4, Xbox One e os caralho, os jogos de luta não tem. Mal chega a 50, cara. Porra, mal chega a 30, tá ligado? Tipo, e esse número é impressionante. É um jogo que Marvel vs Capcom 2 ou Marvel vs Capcom 2, se você preferir, é um jogo que foi lançado para os arcades no ano 2000 e tem essa quantidade de personagens. Os jogos hoje em dia não tem, cara. Tá ligado? E tipo, sim, é um número absurdamente foda para um jogo de luta ter essa quantidade de personagens. E entre eles, nós temos, né, personagens da Marvel e da Capcom. Entre os personagens da Marvel, nós temos alguns dos Vingadores, como o Capitão América, o Hulk, o Homem de Ferro, o Máquina de Guerra. Nós temos também alguns X-Men, como Wolverine, Tempestade, Vampira, Gambit. E também temos o Homem-Aranha, o Venom e outros personagens populares da Marvel. Entre alguns personagens não tão populares, cara, como o Shuma Gorath, que é um monstrinho que parece um olho com um tentáculo. E, mano, esse personagem é um vilão do Doutor Estranho, cara. E como o Doutor Estranho não é um personagem muito popular aqui no Brasil, quer dizer, ele só começou a ficar mais popularzinho recentemente, né, depois do filme dele, a galera não conhece muito o Doutor Estranho, cara. A maioria das pessoas nem sabe quem é o Shuma Gorath, tá ligado? Então, a mesma coisa com o Samurai Prateado, cara, que é um vilão lá do B ou C dos X-Men, entendeu? Ele apareceu no filme Wolverine Imortal, cara. Ele é o vilão do filme Wolverine Imortal, mas muita gente não conhece o Samurai Prateado, entendeu? E no caso da Capcom, a gente tem alguns personagens do Street Fighter, tem o Ryu, o Ken, a Chun-Li, nós temos a Jill Valentine, cara, do Resident Evil, que também é muito massa. A gente tem o Mega Man,
E outros personagens também pouco conhecidos da Capcom, né, cara? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fui de jogar muitos jogos da Capcom, não me lembro exatamente o motivo, mas entendeu? Então, pra mim, eu não conheço muita gente aí do lado da Capcom. Eu cresci com os personagens da Marvel e nem eu conheço alguns personagens que estão nesse jogo, entendeu? Personagens da Marvel. Aí fica foda, né, cara? O pessoal pegou uns personagens do fundo do baú, tanto da Capcom quanto da Marvel. Vocês também, por exemplo, um exemplo disso, personagem pouco conhecido da Capcom, que vocês podem ver na gameplay, que eu escolhi o Homem-Aranha, o Mega Man, e eu acabei escolhendo a Bibi Hood, que é uma personagem da Capcom, pouca conhecida, tá ligado? Na verdade eu não ia escolher ela, eu ia escolher a Jill Valentine, porque eu queria os personagens, né, populares pra mostrar na minha gameplay. Eu acabei apertando um botão nela aí, tentei apertar triângulo pra voltar, acabou escolhendo ela, deixar quieto, tá ligado? Vai com a Bibi Hood mesmo. Ela é bacana, ela é bacaninha de se jogar, mesmo eu querendo ter escolhido a Jill, entende? E uma coisa que eu achei estranha nesse jogo é que tem dois Wolverines, cara, e eles têm praticamente os mesmos combos, os mesmos especiais, assim, são os mesmos golpes, cara. Eu não entendi porque tem dois Wolverines e, tipo, eles têm a mesma roupa. A única diferença que eu pude notar é que um tem as garras mais prateadas e o outro tem as garras mais sujas, cara. A gente podia fazer uma analogia e dizer que um desses Wolverines ele tem os ossos de adamantium, né? E o outro tem os ossos, né? A garra dele é feita de ossos mesmo, né? Adamantium. Porque tem essa versão do Wolverine, que as garras dele é o Wolverine antes do Projeto X, né? Da Arma X, onde as garras dele eram feitas de ossos, né? Depois só que o esqueleto dele foi coberto de adamante e tal. Mas mesmo assim, cara, mesmo se a gente pensar por esse lado, tipo, não tem sentido ter dois Wolverines com os mesmos golpes, tá ligado? Tipo, nada a ver. O jogo funciona em lutas de 3 contra 3 e cada personagem tem a sua própria barra de vida. E você pode alternar entre os personagens durante a luta. Você pode alternar a hora que você quiser. E também quando você estiver jogando com o personagem, você pode pedir ajuda do outro, assim, para ele aparecer na tela e dar um golpe, entendeu, no inimigo, geralmente para interromper o combo inimigo e tal. Só que se durante se você ativar isso, o suporte, né? E os personagens, se o personagem suporte estiver na tela, ele pode tomar dano, entendeu? Ele pode ser atacado, sim. Isso vai reduzir a vida dele quando você for jogar com esse personagem. Então você tem que ficar esperto com isso. E as lutas em si elas são bem dinâmicas, todos os personagens são muito rápidos, dá pra você fazer vários combos, jogar pra cima e continuar o combo, entendeu? As lutas são bem dinâmicas e bem rápidas, né? E o jogo também tem um modo arcade, o famoso modo arcade que todo mundo conhece, na qual você vai enfrentando luta após luta, tem o modo Score Attack. E conforme você vai jogando, você vai ganhando pontos. Esses pontos você usa para comprar arenas e personagens e tal. Esse é todo o jogo. Jogando sozinho, cara, dá uma enjoada, entendeu? Tipo, ele é legalzinho, você pega, você zera e tal, mas depois de umas horinhas, cara, você enjoa. Esse é aquele tipo de jogo pra você pegar e jogar com um amigo, cara, porque jogar sozinho ele enjoa muito, muito fácil, porque não tem muito o que se fazer no jogo, entende? E você? Você concorda ou discorda do que eu disse? Você já jogou Marvel vs Capcom? É um fã da saga Marvel vs Capcom? Não é muito fã? Prefere outro tipo de jogo de luta? E por quê? Deixe a sua opinião nos comentários, aquele like para valorizar o vídeo, se inscreva no canal para receber mais reviews e até o próximo vídeo.